Fala galera, professor Renan Rosa com vocês, professor de Física. Vamos no nosso bate-papo hoje sobre processos de eletrização e lei de Coulomb. Vamos nessa, people. Vamos lá. Beleza, gente. Galera, princípio da atração e repulsão, tá? Gente, isso aqui é a base de tudo, cara. Olha só que fantástico. Se eu tenho uma carga negativa e outra carga negativa, existe uma força atuando entre elas, tá? Que eu vou chamar aqui de força elétrica. Já vou mostrar isso para vocês logo, tá? Então, só pelo fato do sinal entre as cargas serem iguais, existe uma natureza que se chama natureza repulsiva, tá? Então, cargas com os mesmos sinais, elas vão se repelir por causa da natureza repulsiva. Cargas com sinais opostos, aqui eu tenho uma negativa e uma positiva, elas vão ser atraídas, tá? Vou ter uma força de interação entre elas chamada de força atrativa. Então, cargas de sinais contrários se atraem. Cargas de mesmos sinais se repelem. Ok? Princípio da atração e repulsão. Vem comigo, people! Gente, carga elementar e quantidade de carga. Tá? A carga elementar do elétron, beleza, gente, olha isso aqui. Ah, professor, eu preciso decorar isso. Gente, geralmente, lá nos nossos examezinhos Enem, UERJ, vem uma tabelinha, tá? Vem informação informando o valor da carga elementar, tá? Que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Quando eu tenho cargas positivas, que são os prótons, esse valor é positivo. Quando eu tenho cargas negativas, que são os elétrons, esse valor é negativo, ok? E como que eu calculo a quantidade de carga num corpo? Gente, muito fácil, tá? Muito easy. Olha, mais ou menos, por que mais ou menos, tio? Porque mais quando for prótons, menos quando for elétrons. Esse N aí é o número de elétrons ou prótons. E esse E, quem é? É esse 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Beleza, gente? Então, quando você faz isso, você acha a quantidade de cargas, tá bom? E essa quantidade de cargas, ela é medida em Coulomb, tá? Conforme a gente já estudou, tá? Coulomb, que é simbolizado pela letra C. Tá? Não esqueça, gente, de colocar as unidades. Não esqueça, isso é muito importante. Isso é mais grave do que você trocar o nome do seu namorado, o nome da sua namorada, tá? Isso aqui, a física, ela é muito sentimental. Então, unidade de carga elétrica, Coulomb. Beleza, vamos nessa, gente. Ó, um processo de eletrização ocorre quando um corpo neutro ganha ou perde elétrons, tá? Ao ganhar elétrons, um corpo neutro se torna negativamente. Ao ganhar elétrons, um corpo neutro se torna negativamente eletrizado. Ao perder elétrons, um corpo neutro se torna positivamente. Gente, guarda, dá um print, né? Hoje em dia a gente está dando print, as nossas aulas estão sendo online, tá? Dá um print. Isso aqui cai várias vezes no vestibular. Várias vezes como questões teóricas, tá? Vem comigo, Pipa. Vamos lá que nosso negócio aqui é corrido. Gente, existem 3 processos de eletrização. Eletrização por atrito, por indução e por contato. O que é atrito? Atrito é quando eu esfrego uma coisa na outra, tá? É igual quando a gente fala, fulano está se atritando com o outro, está brigando, ou seja, está tendo contato, está se esfregando mesmo. Então aqui, se eu tenho um bastão de vidro e um pano de seda, quando eu atrito, quando eu esfrego esse pano no bastão, ou seja, vamos supor, faz um movimento limpando o bastão, o que acontece, gente? Ó, cargas positivas e cargas negativas. Eu estou eletrizando. O que é eletrizar? Eletrizar nada mais grosseiramente falando, é você carregar, tá? É você, entre aspas, por eletricidade, tá bom? Então, quando ocorre um processo de eletrização por atrito, quando 2 corpos de materiais diferentes são atritados, esfregados, ocorre uma troca de
elétrons. Quando eu faço isso, tá? Tenho lá a minha eletrização. Ah, Renan, dá um exemplo. Dou sim. Aí na sua escola, a carteira, se ela for de plástico, tá? Tem aquelas carteiras aí que são de plástico, tem aquelas que são de madeira. Tu fica na de plástico, aí você fica lá esfregando as costas, né? Toda hora você vira para o lado para falar com o João, você vira para o outro para falar com Maria, depois você vira para trás para falar com a Tilde, e a tua blusa tá lá, esfregando nas costas da cadeira. Você está eletrizando essa cadeira de plástico. Tanto que, faz a experiência, vira, aproxima seu braço da cadeira, você vai ver que os pelinhos vão levantar. Ou seja, como é que você eletrizou essa cadeira? Você usou o pano, o tecido, o algodão da sua blusa e você atritou no material plástico. Ou seja, você fez um processo de eletrização por atrito. Ok? Vamos lá, people, vamos nessa. Ó. Eletrização por contato. Gente, o nome está falando, tem que ter contato. Ou seja, você tem um corpo eletrizado. Tá? Quando ocorre? Vamos lá, vamos definir aqui. O tio está afobado hoje, que é muita coisa para falar. Ó, quando um condutor eletrizado entra em contato com outro condutor neutro. Então você tem um cara eletrizado, um cara neutro. Encostou um no outro, aconteceu a eletrização, tá? Eletrização por contato. Aí como é que acontece isso? Você soma, aqui ó, quando eu encosto aqui ó, eu estou somando o valor das cargas, tá? Quando eu separo, eu vou fazer uma média aritmética, eu vou dividir. Isso tomando como princípio esses corpos sendo iguais. Então vamos supor aqui, só um exemplo, tá gente? Vamos supor que esse corpo aqui ele tinha 20 coulombs de carga e esse aqui 10 coulombs. Eu juntei tudo, eu fiquei com quanto? Com 30. Quando eu separei, esse aqui vai ficar o quê? Com 15 e esse com 15. Por quê, Renan? Porque eu vou fazer a média aritmética. São dois corpos, 30 dividido por 2, 15 para cada. Tá? É assim que funciona um processo de eletrização por contato. E por indução, gente, vocês já devem ter visto aí, na casa da vovó, na casa de vocês, tinha aquele monitor de computador que era uma caixa. Tá? Um monitor grandão. Hoje em dia tudo é LCD, coisa linda, né? Mas antigamente eram uns monitores assim, né? Grandão, tal, né? A televisão também era uma caixa grandona. O que acontece? Gente, eu quando era criança adorava. Chegava com o braço tal, perto do monitor, os cabelinhos eles levantavam, metia a mão e eu sentia um barulho. Ou seja, eu não precisei encostar. Eu não precisei esfregar, eu só precisei aproximar, tá? Quando eu aproximo, por aproximação, eu já tenho um processo de eletrização, tá? Easy, easy, easy. Gente, o que é a lei de Coulomb? Lembra lá que eu estava falando para vocês da natureza atrativa e repulsiva? Pois é, quando eu tenho atração e repulsão, eu tenho uma força chamada força elétrica. A lei de Coulomb, Coulomb foi um cara fantástico, ele inventou uma maquininha tal para poder calcular esse negócio e o Coulomb ele descobriu que, gente, se essas cargas elas se repelem ou se aproximam, isso acontece mediante uma força, tá? Então, qual é o módulo dessa força, tá? Então, Coulomb ele chegou na conclusão dessa fórmula aqui, ó. K vezes o módulo das cargas. Por que o módulo da carga? Porque eu posso ter uma carga positiva e negativa. Tá? Eu posso ter cargas positivas e positivas, eu posso ter cargas negativas e negativas. Quando eu considero o módulo, tá? O sinal da carga para mim não importa. Tá? Eu vou considerar sempre positivo, por isso que é módulo. Então, como é que eu vou saber se ela vai ser atrativa ou repulsiva? Eu vou observar, lógico, nesse caso aqui, ó, sinais iguais. Tá? Então, eu sei que a força nesse caso aqui vai ser uma força repulsiva de módulo igual a o que eu vou achar aí no decorrer da conta. Então, como que eu faço isso? Esse K aqui é uma constante elétrica que tem o valor de 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Renan, precisa decorar isso? Não. É mais um valor que geralmente é dado para você no vestibular. Tá bom? O valor das cargas em módulo dividido pela distância ao quadrado. Só que essa distância aqui, ela sempre tem que estar em metros. Se não tiver em metros, vai dar ruim, gente. Tá? Vai dar ruim. Tá? Botei aqui para você. Essa distância sempre tem que ter em metros. Então, quando você faz essa álgebrazinha bonita aqui, você vai achar o valor da força elétrica
em Newton. Ah, Renan, mas Newton não foi a unidade que eu aprendi lá quando eu estudei mecânica? Assim, gente, tanto força mecânica quanto força elétrica, e daqui a pouco a gente vai estudar força magnética. Ambas elas, vocês vão ver que a unidade sempre vai ser Newton. Ok? Gráfico da força elétrica. Gente, o gráfico da força elétrica sempre vai ter essa cara aqui, tá? Ó, galera que já teve lá no Beach Park, eu fazendo propaganda aqui, ó. Ô Beach Park, manda mais um convite para mim aí, tá? Tá divulgando aqui seu trabalho aqui pela internet, tá? Ó, toboágua do Beach Park, gente. Aqueles toboágua bem radicais, né? Ó, ele vem assim quase na vertical, chega aqui, faz a curva, ó, piscina. Então, independente do módulo da força, independente da distância, o gráfico sempre vai ter cara do toboágua lá do Beach Park, tá? Então, falou em gráfico de força elétrica, você lembra do toboágua lá do Beach Park, beleza? Beach Park, ó, esquece de mim não. Vamos nessa. Ah, vamos lá, gente. Questão 1. Qual o objetivo de submeter um objeto a um processo de eletrização? Tornar o objeto eletricamente positivo? Fazer surgir nesse objeto uma carga elétrica negativa? Apenas acrescentar prótons ao objeto? Tornar o objeto eletricamente negativo ou alterar a carga elétrica do objeto? Alterar a carga elétrica do objeto, tá bom? Questão 2. Durante os processos de eletrização, é correto afirmar que haverá retirada de elétrons? Haverá acréscimo de prótons? Haverá deslocamento de elétrons? Haverá retirada de prótons? Os elétrons se mantêm constantes? Haverá deslocamento de elétrons. Quando a gente está falando de eletrização, o principal componente para a gente é esse camarada aí, ó. Tá? A abreviação de elétron, tá, gente? Aí, vamos lá, ó. Adoro conta, gente. Duas partículas eletricamente carregadas com cargas 1 micro e 2 mili são separadas no vácuo por uma distância de meio metro. Determine o módulo da força elétrica existente. Vamos lá, gente. Vamos fazer isso aí, ó. Força elétrica, tá? Ó, o K eu não botei aqui, mas, tá, gente? É 9 vezes 10 a nona. Módulo da carga 1. Como as cargas já são positivas, eu vou colocar direto aqui. Não vou botar em barrinha, não. Então, ela tem que a carga 1 vale 1,0. Esse camarada aqui é o micro. O micro, para a gente, simboliza o quê? Vezes 10 elevado a menos 6. Tá? Então, essa é a minha carga 1. Vezes a carga 2, que é 2,0. Vezes esse mzinho minúsculo é o mili, que é 10 elevado a menos 3. Dividido pela distância 0,5 ao quadrado. Vamos lá, gente. Olha, de cara aqui, ó, menos 6 com menos 3 dá menos 9. E aqui eu tenho mais 9. Então, as potências elas vão morrer. Tá? Então, 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 18. Então, aqui eu tenho 18. Dividido por 0,5 ao quadrado. Professor, não sei fazer isso, não. Gente, vamos lá. Ó. 0,5 ao quadrado. Quantas casas decimais eu tenho depois da vírgula? Uma. Qual o valor do expoente? 2. Então, você vai dobrar o número de casas decimais depois da vírgula. Tá? Quanto que é 5 ao quadrado? 25. Então, 0,5 ao quadrado, 0,25. Renato, tu não consigo... tá, tu resolveu um problema, arrumou outro. 0,25 é o quê, gente? 1/4 é igual a 0,25. Então, vamos lá, ó. Divisão de fração, ó. Tá? Mantém a primeira fração, 18, e multiplica pelo inverso da segunda. 4 sobre 1. 18 vezes 4 vai dar 8 vezes 4 dá 32. Aí 3. 4 com 3 que foi 72. Então a nossa força é igual a 72 newton. Lindo demais, tá? Galera, forte abraço para vocês. Até nosso próximo encontro. Tamo junto, gente.